Eu sou o Mestre e no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco sobre a beleza dos jogos indies. A beleza é uma palavra que a gente usa o tempo todo nos nossos dias a dias para descrever um lugar, uma pessoa, um objeto e até mesmo jogos também. Só que quando o assunto é videogame, a beleza quase sempre está ligada ao visual, a gráfico realista, textura em 4K, iluminação perfeita, aquelas coisas que fazem a gente dizer uau na hora que vê. Mas será que é só isso mesmo de beleza nos jogos? Porque tem jogo que não impressiona no visual, mas te prende de um jeito que você nem entende direito como que isso aconteceu. E aí você percebe. Talvez a beleza esteja em outro lugar. Talvez esteja numa história bem contada, numa mecânica simples, porém criativa, numa música que toca na hora certa. Às vezes, ela só tá na sensação de jogar algo feito com carinho, com ideia, com verdade. E é aí que os jogos indies começam a se destacar no meio de jogos gigantes. Não é difícil se impressionar com um jogo grande hoje em dia. Eles têm de tudo, afinal. Ação, o gráfico, o som, uma história cinematográfica. Mas, depois que você fecha o jogo e dá aquela tela preta, às vezes fica aquele vazio. Tipo, beleza, foi legal. E agora? Com os jogos indies, acontece o contrário. Às vezes você começa a jogar sem expectativa nenhuma naquele jogo. E quando percebe, tá pensando naquele mundo, na reflexão, na ambientação, aquela trilha sonora que quando você escutou você ficou, caraca, aquele personagem, aquela ideia, por vários dias. Eles não tentam competir no visual, na escala, no espetáculo. Eles chegam de outro jeito, quietos, mais simples, mas com algo a dizer. E é curioso como essa simplicidade acaba revelando uma beleza diferente. Uma que não tá tentando te impressionar, só quer te fazer sentir alguma coisa. Tem jogo indie que você termina e nem sabe explicar por que você gostou tanto. Só sabe que ele te marcou e que ele te tocou. É por isso que, quando eu penso na beleza dos videogames, eu não olho mais só pros gráficos. Olha para aquela ideia, para a intenção, para aquilo que ficou comigo depois que a tela apagou. E quase sempre é um jogo indie que me fez sentir isso. Quando você não tem obrigação nenhuma de seguir um padrão de jogo, uma fórmula, tudo isso muda. Os jogos indies existem fora das regras do mercado. Eles não têm um chefe cobrando relatório, nem marketing empurrando uma ideia, ou uma pressão que eles têm que seguir aquele padrão de jogo que está sendo feito na indústria. E isso abre espaço para uma coisa rara, a liberdade criativa. Mais especificamente, a liberdade criativa dos indies. Liberdade para arriscar, para experimentar, para criar algo que talvez só faça sentido para quem criou. E mesmo assim, conecta com o jogador. É isso que permite que um jogo como Papers, Please, por exemplo, te coloque no papel de um fiscal de imigração. E ainda assim te faça pensar sobre empatia, ética e rotina. Ou que Celeste, por exemplo, use uma mecânica simples de plataforma para falar sobre a saúde mental. E fale com tanta sinceridade que parece que o jogo te conhece por dentro. Esse tipo de coisa dificilmente sairia de uma grande produtora. Não porque existe uma falta de talento, mas porque falta espaço para ideias que não seguem a tendência. Nos indies, a ideia vem antes de tudo. Às vezes, é até mesmo a ideia que sustenta todo o jogo que você tá ali vendo, vivenciando, aproveitando, sabe? E por isso que eles conseguem ser tão autênticos. Não estão tentando agradar todo mundo, só estão tentando dizer algo de um jeito que só eles diriam. E, ironicamente, é assim que acabam falando com tanta gente. Essa liberdade também faz com que os jogos indies sejam imprevisíveis. Você nunca vai saber o que vai encontrar, o que vai acontecer, o plot, ambientação, as trilhas sonoras, você não sabe. Pode ser um jogo sobre apagar luzes numa casa mal assombrada, ou sobre cuidar de uma fazenda enquanto lida com a própria solidão. Stardew Valley é um bom exemplo. À primeira vista, parece só um simulador de vida no campo, mas quanto mais você joga, mais percebe que ele fala sobre recomeço, sobre rotina, sobre encontrar sentido nas coisas simples. Ou Baba Is You, que pega uma lógica de programação e transforma em uma quebra-cabeça, onde você muda as regras do próprio jogo, literalmente isso. E é isso que torna tudo mais pessoal. Você joga e sente que tá tendo a visão de alguém real, alguém que colocou um pedaço de si ali dentro do jogo, sem qualquer tipo de filtro. E no meio de tanta liberdade, tanta experimentação, é impossível não encontrar uma beleza. To The Moon, por exemplo, o jogo quase não tem gameplay, é basicamente uma história interativa. Mas quando você chega lá no final, cara, você entende o peso daquilo tudo. A simplicidade é parte desse impacto. Ou Limbo, que te joga no mundo escuro, sem palavras. Tudo que você entende apenas jogando. E mesmo sem diálogos, ele passa mais sentimento do que muito jogo cheio de fala. Às vezes, o que mais pega não é o que o jogo mostra, mas o que ele faz você sentir sem precisar ser explicado. Journey é outro exemplo. Você atravessa um deserto e encontra outros jogadores, centenas, mas não pode falar com eles. Mesmo assim, criam uma conexão. Tudo é sobre atmosfera, trilha, movimentos. Esses jogos provam que o impacto não vem de gráfico, nem de grandes orçamentos. Vem de ideia,
de intenção. E talvez isso seja uma das coisas mais bonitas nos indies. Eles mostram que você não precisa fazer algo gigante para tocar alguém, você só precisa fazer algo honesto. Muitos desses jogos nem tentam te entreter o tempo todo. Eles só querem te deixar presente naquele momento. Te colocar dentro de uma sensação, de uma ideia, e deixar que você sinta do seu jeito. Thomas Wars Alone, por exemplo, é um jogo sobre forma geométrica com personalidade. Apenas isso. Quadrados e retângulos. Mas cada um tem sua história, seu jeito de agir, sua função, e você se importa. Você realmente se importa com o bloco vermelho que pula diferente. Porque não é sobre um visual, é sobre o significado que aquilo ganha conforme você joga o jogo. E isso é raro, porque muitos jogos hoje te deixam explicando tudo, te mostram tudo. Não deixam espaço para o silêncio, para aquele vazio, por um detalhe. Os indies deixam, eles confiam que você, jogador, vai preencher aquele vazio, aquele espaço, aquele silêncio. E aí acontece uma coisa curiosa, você começa a jogar diferente, mais devagar, presta mais atenção no jogo, nos diálogos, no ambiente, na trilha, se deixando levar. É por isso que os jogos indies, mesmo com mais curtos que sejam, acabam ficando com a gente. Porque eles não tentam ser tudo, eles só tentam ser algo de verdade. A real é que os jogos indies não são só diferentes, eles são pessoais. E no meio disso tudo, você ri, você chora, às vezes tudo na mesma hora, uma mistura de sentimentos. E nem é porque o jogo pediu, é só porque ele foi honesto com você. Os indies fazem isso. Eles lembram a gente que videogame também pode ser sobre sentir. Que nem tudo precisa ser um sistema complexo, nem um mundo aberto infinito. Às vezes só precisa de um momento, um diálogo, uma música que toca bem na hora certa. Esses jogos indies não vêm com hype, nem com grandes trailers cinematográficos. Eles chegam quietos, e é no silêncio que eles vão gritar mais alto. Porque no fundo, cada um deles é uma conversa, uma ideia, uma lembrança que alguém transformou em jogo e jogou no mundo, esperando que alguém encontrasse. E no fim das contas, eu acho que talvez seja essa a beleza dos jogos indies. Agora me conta aí, qual foi o jogo indie que ficou com você? Ou qual será o primeiro jogo indie que você vai jogar depois desse vídeo? Eu me chamo Mestre, e esse foi o vídeo. Até a próxima.